Elástico pra mim. De onde foi elástico? Na gaveta ali. Ali tá onde, né? Esquerda. Oi, Daniele. Bom, pessoal, vamos começar a live de hoje à noite. O Dr. André Gasparotto tá chegando aí também, tá entrando. Pô, fica super errado. Marcos Simeonato, meu grande amigo lá de Lins, ginecologista. Tudo bom, Marcos? E aí, Fala, doutor Calvo. André? Chegou? Pô, Fala, Calvo. Como é que tá? seu fundo aí tá mais bonito que o meu, hein? No dia eu vou ter um escritório assim, ó, em casa, cheio de livro, então, Até né? parece. E aí, tudo Deixa eu bem? acertar. Bom, e você? Beleza. Tamo aí Como é na que tá no luta. PC hoje? Sempre corrido, Lotado? né? Sempre Lotada bastante lá? trabalho. Isso é Sempre. bom. Bastante trabalho. Muito Covid? Cara, sim, cada dia vem aumentando mais, né? O número de É. pacientes, o número de casos suspeitos, o número de casos confirmados e, obviamente, o número de casos graves também, dia após dia, vem aumentando, né? A tendência é essa, não só na BP, como em qualquer outro serviço, né? Eu estava vendo agora na Globo News, dizendo Rio de Janeiro já com ocupação extremamente alta, tanto dos leitos de enfermaria quanto de unidade de terapia intensiva, o que não é diferente daqui de São Paulo também. Então, essa, essa quantidade de pacientes com necessidade de internação vem aumentando a cada dia. E os hospitais de campanha são mais destinados a pacientes de baixo e média complexidade, né? É. Mas Então, embora isso no hospital de desafoga um campanha pouco. também tem UTI, né? Oi? No hospital de campanha também tem leito de UTI, não tem? A princípio, os dois que eu sei, que eu conheço um pouco mais, que é o Pacaembu e o AMB, eles foram desenhados para baixa e média complexidade. E quando o paciente lá precisa ser entubado e tal, ele é transferido. O desenho é Ah, esse. Então, tem leito de terapia, tem um ventilador lá e tal, mas não é o foco deles, não é é o de cuidar média desses pacientes complexidade. lá, é transferir. Entendi. É. Entre a doutora Camille aí. Doutora Camille tem que marcar a nossa live, doutora Camille. Você prometeu, não marcou comigo, hein? Sobre climatério. Mas em termos de mortalidade entre o Covid e outras doenças, como pneumonia mesmo no paciente idoso, vou falar de grupo de risco. Está percebendo um índice de morbimortalidade maior do que as outras doenças, André? Isso no mundo todo. As estatísticas que a gente tem, tanto do Brasil quanto fora do mundo, é porque assim, a doença tem 4 meses e pouco. Então, é mais fácil a gente falar daquilo que a gente está vendo lá fora do que dos resultados que temos aqui no Brasil ainda. Porque muitos dos pacientes foram intubados há pouco tempo e a gente sabe que a média de internação desses pacientes é mais alta, em torno de 20, 25, 30 dias, quando são bem cuidados, né? Porque senão, obviamente, a chance de morte morrer de morrer mais precocemente é maior. E a mortalidade dos pacientes intubados, de uma forma geral, gira em torno de 60% a 80%. Então, é uma mortalidade bem expressiva. Entre os intubados, está em 60%? Mais ou menos isso. E o que a gente vê com relação à pneumonia no idoso, por exemplo, ela os números são bem inferiores a isso. E a gente está vendo aqui no Brasil que pacientes com comorbidades, porventura comorbidades de baixa complexidade, uma hipertensão arterial, um diabético não insulino dependente, evoluindo com forma grave da doença. Obeso, mas sem obesidade mórbida, nada disso.
mas evoluindo com a doença na sua forma mais grave. Isso a gente tem visto dia após dia, e é o que a gente tem interagido com os demais serviços aqui de São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos. E isso realmente, talvez a China não tenha divulgado muito claramente os resultados deles lá, que foi o primeiro país. Então a gente vê realmente que a mortalidade é alta, sim, é bem mais alta do que quando a gente compara com a pneumonia bacteriana no idoso, por exemplo. Você viu um estudo que saiu, acho que não sei se foi na Europa, não sei se foi na Espanha, mas falando de que estaria tendo quase 2.000 mortes em domicílio a mais aí não contabilizados por pessoas que estavam evitando de ir ao pronto-socorro por conta do coronavírus e estavam morrendo em casa por outras doenças, como infarto, entre outras patologias cardiovasculares. Sim. Você chegou a ver esse estudo aí? Sim, isso é uma realidade. É, até ontem fazendo uma gravação foi me questionado isso daí, que os pronto-socorros estão vazios, especialmente os hospitais privados, Uhum. e todo mundo dizendo que está tudo lotado e que talvez a gente estivesse mentindo. Não, realmente, especialmente nos hospitais privados, que a população está entendendo que ela tem sinais de uma possível infecção por coronavírus, mas ela tem sintomas leves, ela tem uma tosse, uma coriza, eventualmente uma diarreia, uma perda de olfato, mas tem um estado geral bom, está se alimentando, está conseguindo se hidratar, não tem falta de ar, fica em casa. E sintomáticos. Então, grande parte da população tem entendido isso e tem conseguido diminuir a demanda do pronto-socorro. Agora, esse é um dos motivos de estar vazio. Realmente, a demanda no pronto-socorro, em qualquer pronto-socorro Bem privado, pouco. reduziu substancialmente. Agora, Isso. o outro motivo é justamente isso daí, é o medo que as pessoas têm de ir a um pronto-socorro e não existe uma segregação dos casos respiratórios para os demais. Uma dor de barriga, ou uma dor no peito, ou um possível AVC e ter ficado em casa. Então, isso tem aumentado, sim, o número de mortalidade, a mortalidade em domicílio por falta de assistência médica, não diretamente, indiretamente porque o paciente não procurou pronto-socorro. Então, por exemplo, na BP, quando o paciente chega na recepção do pronto-socorro, eu não faço a gestão do pronto-socorro, nada disso, mas eu sei como está funcionando. Tá com as O tendas paciente lá, que né? tem. Oi? Estão com as Aquelas tendas do tendas, PT. aquelas Na tendas, na triagem, né? verdade, são. Então, por exemplo, toda vez que eu entro para ir para o estacionamento, vem alguém, faz a mesma pergunta, mede a temperatura e tal. Mas ali na entrada do pronto-socorro, a pessoa já tem uma triagem e se ela tem sintoma respiratório, ela é levada ela é segregada, ela vai para uma outra parte, vai ficar em isolamento até o médico avaliar, até fazer a triagem com o enfermeiro, o médico avaliar, e daí serão dados os passos seguintes. Então, quem tiver com sintomas assim, fora a questão respiratória, via de regra, pode ir ao pronto-socorro tranquilamente, não só lá, como nos demais, pelo menos aqui em São Paulo a gente pode falar, que essas pessoas estão sendo tratadas de forma segregada para que nós não potencializar, para a gente não potencializar a chance dessa pessoa se Sim. infectar. Então, Em isso está todos, no bem tranquilo. servidor também. O servidor também está separado, todo mundo está separando isso, né? A Sim, Sandra está na live, aí a Sandra precisa marcar a Sandra, a nossa live de micropigmentação. Bom, doutor André, médico, colega meu, nos conhecemos aí, aqui, André, 15 anos quase, desde a quase. época das ambulâncias, né? Doutor Sim, André é um dos chefes de uma das UTIs lá do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Dispensa de maiores referências aí, porque como médico é um cara que eu me espelho sempre que eu preciso ser porque ele é mais velho que eu, né? Eu sou mais novo, né? Mas é um cara que eu me espelho sempre que eu preciso de alguma conduta mais técnica aí, né, André? Mas a gente que fala, isso. nesse momento de isolamento social, eu tenho, que é o tema da nossa discussão de hoje, nesse momento de isolamento social, até eu falei com o Fernando, né, a gente teve a live com o Fernando no sábado,
E a gente estava falando desse momento que é de estresse psicológico, de ansiedade, então as pessoas acabam descontando na dieta, comendo mais do que precisa, porque está fazendo menos atividade, mesmo as atividades do dia a dia. Então ela acaba gastando menos energia pela ansiedade, comendo mais, por vezes até ingerindo mais bebida alcoólica ainda, porque acaba ficando em casa, e aí a ansiedade pode levar... Tem gente que desconta no chocolate, tem gente que desconta no álcool, tem gente que desconta no cigarro. Então, isso tudo acaba gerando, que é o tema do nosso assunto de hoje, um estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo, ele é resultante, é a formação de radicais livres e oxidantes, resultante do metabolismo normal do organismo. A gente tem um sistema que gera o radical, né, a oxidação, e a gente tem o sistema que faz a degradação dos radicais livres e dos óxidos, né? Que é o resultado, a grande insuma, o resultado, fora fatores de ingestão externa, é o metabolismo da mitocôndria, né? A respiração celular. Então, o aumento do metabolismo local acaba gerando mais radical livre e mais estresse oxidativo. E nesse momento de isolamento social, a gente vem tendo mais estresse oxidativo, então a gente acaba até deixando o pH da pele mais ácida. Olha o Pedro aqui, o filhote aqui querendo aparecer na live. Fala oi, pessoal. E aí, Pedrinho? Esse daí vai ser um futuro youtuber. Mas aí a gente, então, falando do estresse oxidativo, acaba gerando radical livre, que vai desde o envelhecimento cutâneo, estresse oxidativo que gera dermatites, pode gerar psoríase, pode gerar queda capilar, e sem a parte estética, né, de flacidez e ruga e tudo mais. E o que eu queria ver um pouquinho, que a gente falou que é da pele ao coração, é se esse momento de ansiedade, de isolamento social, pessoas que têm problemas depressivos até, né, ou síndrome do ninho vazio, aquelas mães que são mais solitárias, que os filhos não moram junto e estão isoladas, se isso pode gerar algum problema para quem já tem, por exemplo, tem uma arritmia, pode em casa agravar ou desencadear um quadro de arritmia, ou então essas pessoas que têm hipertensão ou diabetes, essas doenças crônicas, elas podem se agravar ou desestabilizar, mesmo aquelas pessoas que já estão em uso da medicação normal? Em relação a essa questão do estresse oxidativo, a gente sabe que em modelos experimentais ele tem uma relação direta com o envelhecimento do coração também. Então, com as patologias cardíacas, ele tem correlação direta com a gênese e a pior evolução da insuficiência cardíaca, mas isso mais em modelos experimentais, especialmente em ratos. Em humanos é um pouco mais complexo essa parte cardíaca para a gente avaliar. Mas, sem dúvida, ele tem seu papel também na doença cardíaca. O coração é um dos órgãos mais afetados, assim como a pele, e o sistema neurológico, né, no surgimento de doenças neurológicas crônicas, desde Alzheimer e outras doenças incuráveis. Porém, por outro lado, a gente fica limitado em relação ao tratamento. Nós não temos nada que seja nível de evidência e classe 1A, tipo ômega 3, qualquer uma dessas substâncias para reduzir o efeito dos radicais livres nas nossas células cardíacas. Então, com relação ao tratamento, ele é limitado. Agora, sim, o fato da pessoa ficar confinada, isolada, com menos o contato social, muito mais através de telas do que qualquer outra coisa, certamente descontrola a pressão arterial, o diabetes, porque é o que você falou, a pessoa que fuma, ela vai tender a fumar mais, o hipertenso, o diabético vai estar em casa, vai assistir mais filme, vai se alimentar de uma forma pior, vai reduzir a sua intensidade de atividade física. Então, isso de uma forma multifatorial, certamente vai piorar, não só de forma crônica, a possibilidade de eventos cardiovasculares, mas também de forma aguda, por picos pressóricos e, eventualmente, a gente sabe que aumenta a depressão, o índice de depressão e piora a depressão nos pacientes que já possuem depressão, aumenta o índice de suicídio.
Então, tudo isso corrobora para que a pessoa faça as coisas de uma forma que não será positivo para a sua saúde. Então, realmente, o coração, ele pode sofrer bastante, sim. Qual que é a sua opinião da vitamina C nessa questão da imunidade agora, André, que o pessoal está falando muito, da vitamina C e da vitamina D? Então, a gente não tem nada robusto, Cava, com relação a isso. A suplementação de vitamina C, vitamina D. Eu acho o seguinte, que zinco também tem a discussão, né? Eu acho o seguinte, se for fazer, faça com aconselhamento médico. Porque a gente costuma brincar, esse remédio aqui não é uma vitamina, não. Como se a vitamina fosse inócua ao organismo e não pudesse gerar efeitos colaterais. Sim. Desde insuficiência renal, litise renal, então pode gerar problemas. Então, caso a pessoa opte por fazer algo, que faça com alguém que saiba aquilo que está prescrevendo. Não é o meu caso, por exemplo. Eu não trabalho com nada disso no consultório. Mas se for fazer, faça com quem saiba, para evitar os efeitos colaterais da droga, porque não é uma substância inócua. Assim, o que eu acho de verdade mesmo é que se a pessoa tiver uma alimentação saudável, rica em proteínas, fibras, ela tem melhores condições de manter a sua imunidade boa. Manter a mente sã, é importante assistir filme, assistir seriado, Um bom sono diversificar também. a cabeça e não só ficar em cima do coronavírus o dia todo, que as TVs têm só falado isso, só falado isso. O nosso sono é fundamental também para a recuperação do nosso organismo e ficar pronto para o dia seguinte. Então, são todas as medidas mais importantes. E aí eu acho que alguns pacientes podem sim se beneficiar com alguma terapia desse tipo para tentar melhorar a imunidade, seja o que for, apesar que a gente não tem muito respaldo de literatura. Sim. Então, isso infelizmente a gente tem pouca coisa ainda. Eu só deixar um recado para o pessoal que está assistindo. Se quiser mandar dúvida, gente, pode mandar pergunta que eu vou lendo aqui e a gente vai respondendo. Depois também, tanto o meu direct quanto o do Dr. André vai estar à disposição. Vai estar Sim, salva também no History essa live e depois também vai para o YouTube. André, sobre a vitamina C, eu prescrevo vitamina C comumente para os pacientes como um antioxidante, tá? certo. Principalmente para tratar, que nem uma pele muito envelhecida ou pessoas que têm hábitos de fumar e tudo mais, eu prescrevo vitamina C como um antioxidante, né? Então ele entra na formulação de suplementação. Mas Certo. jamais eu vou falar que a vitamina C vai melhorar a imunidade contra o coronavírus. Entendeu? Isso não tem Sim, estudo publicado, porque agora saiu uma onda de tomar vitamina D, de tomar vitamina C, zinco e tudo mais. A vitamina C eu prescrevo, aí pode ser de 500 miligramas até 1 grama por dia. Eu prescrevo comumente para os pacientes, quem é meu paciente vai assistindo sabe disso, que eu prescrevo como um antioxidante. Né? A Crica fez a live de atividade física, a Crica é minha paciente, ela sabe. Eu prescrevo vitamina C porque ela tem uma boa, tem vários estudos que falam que a ingesta da vitamina D, aí pode ser, que pode tomar desde suco de laranja, sucos cítricos, na dieta até a vitamina C, ou a suplementação mesmo em pastilha, né? Ou em pó, junto na suplementação. Mas a gente sabe que a vitamina C está relacionada sim com a redução dos radicais óxidos, né? E principalmente as pessoas que têm muita dieta rica em proteína. Então a degradação da proteína gera muito radical oxidante, e a vitamina C ela ajuda, ela tem comprovação de que ajuda nisso. Já no paciente tabagista, o radical livre gerado pelo paciente tabagista, a vitamina C não tem resultado cientificamente demonstrado. Então, para quem que usa a vitamina C durante os tratamentos de pele ou até mesmo de dermatite ou de psoríase? Paciente que tem ingesta ou uma dinâmica de dia oxidante. Quem come muita proteína também, mas tabagismo por isso não. A Divine Sapori está perguntando da vitamina D. Divine, vitamina D não tem nenhum estudo comprovando que a suplementação de vitamina D melhora a imunidade e ainda mais imunidade relacionada a coronavírus. Tá? Suplementação de vitamina D não é só suplementar, também tem que é mais relacionado à fixação sol, do cálcio e tem que tomar sol. Não adianta ficar suplementando vitamina D e não fixar a vitamina D. Mas essa história, inclusive, começou na Itália, de paciente que fazia uso da vitamina D
por questões de artrite reumatoide, de outras doenças, que eles perceberam que eles não desenvolveram ou desenvolveram menos a quantidade de coronavírus. Mas não tem nenhuma relação cientificamente comprovada disso. E outra, a suplementação de vitamina D em excesso pode gerar problemas, inclusive pedras do rim, entre outras hipercalcemias aí, que aí não sei se essa hipercalcemia poderia gerar algum problema de repolarização cardiovascular, né? Chegaria a esse ponto, mas que pode gerar... Tem que ser uma dose bem alta para isso, né? Tem que ser uma dose bem que ela alta. falou de 50 Mas mil unidades, né? Sim. Ela Na falou de sua 50 área unidades aí... por mês, né? Não, a princípio coração não. Mas na sua área realmente vocês têm bem mais respaldo e bem mais estudos mostrando a eficácia desse tipo de suplementação nas doenças da pele. Agora, infelizmente, tanto no coração quanto em relação à imunidade, seja para a gente tentar tratar o estresse oxidativo ou a imunidade, a gente não, realmente, é o que você falou, a gente não tem respaldo científico, não. O que eu Então, suplemento fica sempre, complicado para a gente. o que eu suplemento sempre como antioxidante é a vitamina C e a vitamina E. São as duas vitaminas, junto com o zinco, que é um mineral que tem comprovação para desoxidação, né, de paciente, ainda mais ligado à questão de dieta ou rotina oxidante. Volto a dizer que tabagista, para isso, não tem. Não tem nenhum estudo em cima do tabagismo em cima disso. Tá? Por falar em Então, a dieta, vitamina cara, C aí... Oi? Pode falar, desculpa. Termina aí. Então, a vitamina C, a vitamina E e o zinco eu prescrevo porque para quem está tratando pele ou tem alguma situação de oxidação, vai bem sim. Tá? Marlene, eu falei da vitamina C até agora aqui. Não sei se você entrou agora. A vitamina E e o zinco, elas são suplementações que eu prescrevo, ela é antioxidante, então ela vai desde os efeitos, vai contribuir nos efeitos estéticos de anti-envelhecimento e tudo mais, nos tratamentos comuns que eu faço. Nesse momento de isolamento social, eu vou dar o gancho para a imunidade, mas volto a dizer que não é uma imunidade relacionada a combater coronavírus, mas vou dar um gancho na parte da pele. Essas suplementações estão indo muito bem. E eu uso um outro antioxidante suplementando a mais, que é o Oxim, né? Que eu monto na formulação, que eu uso fórmula manipulada. E também resveratrol também ajuda muito nesse sentido de complementar. Então, eu combino tudo isso numa fórmula manipulada para o paciente tomar diariamente. A Marlene, pode mandar dúvida, não tem problema não. Só estou falando que eu uso a vitamina C de 500 miligramas a 1 grama por dia, a vitamina E, o zinco e o antioxidante. Aí pode ser o Oxim ou o resveratrol, ou às vezes eu uso os dois juntos também, porque vai ajudar na questão oxidativa e no estresse oxidativo das pessoas. E aí, aproveitando o gancho, o repouso ele é fundamental. O que você fala de melatonina, André, para dormir? Você acha que ajuda? O uso indiscriminado ou diário pode ser ruim? Porque uma das questões de desoxidação é o repouso, né? O repouso, o sono repousante, ele é fundamental. O que você fala sobre a melatonina nesse caso? Bom, a melatonina todos nós produzimos e aqui aqui no nosso cérebro, né? Aqui no hipotálamo. E a melatonina, assim, é fundamental antes de se prescrever qualquer tipo de remédio para facilitar o sono, e seja indutor ou um remédio tipo um benzodiazepínico para a pessoa conseguir dormir melhor. É fundamental primeiro tentar as outras medidas, né? As medidas não farmacológicas, desde do higiene do sono, toda aquela questão que todo mundo sabe, de evitar ficar com o celular, com o tablet, vendo TV, tentar dormir com a TV ligada. Tudo isso é importante, não deitar logo após uma refeição pesada, que isso tudo piora, mas a melatonina, o que a gente sabe de verdade mesmo, é que com o passar dos anos, existe uma deficiência na produção da melatonina. Então, por isso que os idosos têm uma tendência maior a ter insônia ou a inverter o ciclo de dormir mais durante o dia e dormir menos durante a noite, e aí ele quer tomar remédio para dormir
é porque ele vai deteriorando a produção de melatonina dele. Então, os pacientes que mais se beneficiam com a suplementação de melatonina são esses pacientes mais idosos. Na nossa faixa etária, é difícil alguém se beneficiar, porque nós estamos, teoricamente, produzindo a melatonina nossa sérica, endógena, na forma mais correta. Então, é difícil dizer que vai haver algum benefício. Mas, aproveitando na questão que você estava falando sobre a dieta, as duas coisas mais importantes que a gente tem envolvendo o radical livre seria, nós em cardiologia temos duas dietas importantes. Uma que chama DASH, que significa Dietary Approach to Stop Hypertension. Então, a dieta que é mais indicada para o paciente hipertenso é uma dieta rica em hortaliças, frutas, legumes, pobre em gorduras. E a dieta do Mediterrâneo, que é muito similar, a única diferença é que ela tem um pouco mais liberal em relação ao azeite do que a dieta a DASH. E essas duas dietas, sim, elas reduzem a formação de radical livre, mas, sim, diretamente para atuar no radical livre, não. Então, a dieta do Mediterrâneo a gente indica mais para o paciente coronariopata, aquele paciente que já tem doença coronariana ou já teve infarto. E a dieta DASH a gente recomenda para todo hipertenso. Isso ambulatorialmente a gente sempre recomenda. Mas em relação à melatonina, Marcos, a minha opinião é essa daí. Eu acho que tem que ser criterioso na indicação, especialmente em pacientes mais jovens, antes de tentar as medidas não farmacológicas. Então, é fundamental a gente insistir nas medidas não farmacológicas, insistir na higiene do sono para tentar ter um melhor sucesso. Eu vi aqui que o Fábio Schaff entrou. Fábio Schaff é um colega meu de turma aí da Santa Casa. Fabião, especialista em coluna, precisamos marcar uma live aí para o pessoal sobre dor nas costas aí. Vamos falar um pouquinho disso. A Leuzi Monte também mandou um olá para a gente. Olá, Leuzi. Qualquer dúvida, manda a pergunta para a gente. A Marlene falou que estava com o bebê em casa, por isso que ela não ouviu sobre a explicação da vitamina C. Não tem problema, Marlene. Vai ficar salva no History. Dá para você ouvir depois, também vai para o YouTube. A Sandra Oliveira, que é lá de Atibaia, ela está perguntando se quem já faz uso da suplementação de vitamina C, D e E, mesmo direcionado para a pele, se ela pode fazer resultado preventivo nesse momento. Sandra, é o que eu falei, a gente não pode falar que vai ser uma prevenção para o coronavírus. Não tem nenhum estudo que eu possa fazer esse tipo de afirmação. Mas que a gente sabe que uma situação orgânica de menor acúmulo de radical livre e de degradação de radicais oxidantes vai gerar uma melhor imunidade? Vai gerar uma melhor imunidade. Assim como um sono repousante também vai gerar uma melhor imunidade. Então, nesse momento que a gente fala de imunidade, eu não posso dizer que vai ser um combate ou uma imunidade focada para o coronavírus. Mas que ele vai melhorar sua condição imune? Vai. Então, no momento em que as pessoas que têm pior situação imunológica podem ter menor capacidade de combater um vírus, pode ajudar. Mas eu não vou dizer aqui que esse tipo de suplementação é uma suplementação para melhorar a imunidade para coronavírus. De forma alguma, não sei se o André concorda comigo com isso aí. Não, concordo plenamente. Não dá para a gente afirmar nada disso. A gente não tem embasamento científico nenhum para dizer que vai melhorar a imunidade, seja para o coronavírus ou para qualquer outro tipo de infecção, viral ou bacteriana ou fúngica. Realmente a gente não tem dado para isso, não. Tem outra questão que é a dieta hipercalórica, tá? Quando a gente tem uma dieta hipercalórica, tem estudo recente aqui falando que essa dieta hipercalórica ela vai gerar uma maior quantidade de metabolismo e, por consequência, vai ter mais radicais livres e oxidantes. E que aí essa dieta hipercalórica também vai estar associada num quadro de obesidade ou de desregulação de lipídios e pode gerar complicações, principalmente para quem já tem condições cardiovasculares crônicas. Sim. Então, nesse momento de reclusão ou de isolamento social, qual seja o nome, eu tenho alertado muitos pacientes, coma só o que for necessário,
coma uma dieta bem leve, evite dietas muito gordurosas, frituras, chocolates e tudo mais, principalmente gordura animal, tenta evitar um pouco mais nesse período, porque já não está queimando a caloria. E outra, né? Fazer uma atividade física leve, né, André? Aquilo que a gente falou na live do sábado, Sim. você estava lá eu estava falando com o Fernando, que não tem nenhum problema em fazer, né, atividade física nesse momento, uma caminhada em volta do quarteirão sozinho, não vejo nenhum problema. Você já aproveita e toma o sol, faz no meio-dia ali meia horinha de caminhada. Mas comenta um pouquinho dessa atividade física, André, que pode ser pular uma cama elástica, um elástico, que pode, quem nunca fez pode fazer, o idoso pode fazer, ajuda, né, a tirar essa ansiedade, esse estresse. Pode. Assim, olha, a gente, de uma forma geral, a gente nunca recomenda você iniciar a atividade física antes de fazer uma avaliação cardiológica, independente da idade. Isso não é para puxar a sardinha para o nosso lado, o cardiologista, nem para encher o consultório. Não, é por segurança do paciente. A gente já viu jogadores de futebol morrer no meio de campo, ter parada cardíaca. Nós já vimos de tudo acontecer aí, tanto na mídia quanto presencialmente. Então é importante porque eventualmente é lá que você descobre que a pessoa tem alguma doença de base e pode a atividade física ser maléfica naquele momento, antes de você tentar corrigir aquele fator. Mas nesse momento tão especial que a gente está vivendo, um momento tão especial do ponto de vista negativo, obviamente, um momento ímpar na vida de todos nós, eu recomendo sim que, independente se você tenha tido uma avaliação cardiológica ou não, mas desde que você seja uma pessoa saudável, não desconheça qualquer tipo de doença, que faça uma atividade física sim. Eu recomendo, inclusive, que seja feita ao ar livre. Eu não sei se daqui uma semana, daqui 2 semanas, vai sair algum tipo de veto, punição para as pessoas que estão caminhando, quebrando a quarentena, né, no seu estado, no estado de São Paulo, ou seja lá qual o outro estado, mas eu recomendo que faça atividade física, sim, fora de casa, até para dar uma esparecida, tomar um vento da rua e tal, mas o que eu recomendo é assim, tente evitar o elevador, tente usar a escada, Desce a escada, né, o sobe a escada. Sim, e use os extremos do dia, seja a manhãzinha ou o fim da tarde, e vá com máscara. Se você não tiver máscara, aqui eu não estou com nenhuma máscara, mas se você não tiver máscara cirúrgica, que provavelmente a maioria das pessoas não tem, você pode fazer uma máscara com pano. Faça 2 camadas de pano, ou TNT, tecido não tecido. Fixa essa máscara, passe bastante álcool antes para colocar a máscara, antes de tirar a máscara também. Depois lave essa máscara, deixe secar, faça 2, 3, 4, 5 máscaras, deixe essa máscara secar e para você poder reutilizar depois. A gente sabe que a proteção delas não é o mesmo tipo de proteção de uma máscara cirúrgica mesmo, uma máscara simples, mas ela vai te proteger de algo. E é fundamental que você tente manter um distanciamento social. Então, sai com a sua esposa, sai com o seu marido, encontrou um conhecido na rua, cumprimente, não precisa apertar a mão, não precisa dar beijinho no rosto, nada disso. Tente evitar esse tipo de contato, mas eu acho importante sim que a pessoa tenha algum tipo de atividade física fora de casa. Se não for possível, o que você falou, existe a opção de inúmeros exercícios, a gente tem visto bastante live, tem muita gente tentando ajudar, muita gente falando um monte de besteira também, mas muita gente tentando ajudar, passando orientações de atividade física para fazer com o sofá, com a cadeira, a cama elástica que você citou, que aí você precisa comprar essa cama elástica, mas tentar pular corda dentro de casa, várias opções existem. Tem que existir, antes das opções, a primeira coisa que tem que existir é boa vontade. Porque o ócio ele vai piorando só. Quanto mais sedentário você fica, mais tempo em casa, teoricamente, menos vontade de praticar atividade física você vai ter. Então, precisa dar um em relação à start. atividade física, você falou da cama elástica, dá para comprar nesses aplicativos de compra que chega em 2 dias, tá? Agora, se a Cricket fez a live, se a Cricket estiver ainda assistindo a nossa live, Crica, põe o seu canal, como que o pessoal te acha aí no Instagram, no YouTube,
que a Crica ela tem uma sequência de vídeos no YouTube, e ela tem feito, André, isso é um projeto legal. Ela está com um projeto que ela está fazendo live diária, se não me engano, às 18h30, de aulas para o pessoal fazer junto com ela. Então, é uma coisa que todas as 18h30 você faz lá, meia horinha, uma hora de atividade física com ela. Se a Crica estiver assistindo ainda, eu peço, Crica, que você coloque seu nome, né, do Instagram para o pessoal. Agora, falando de atividade física, André... Isso é muito importante, né? A gente vê nesses momentos de grande crise, né? A crise mundial, e acho que jamais nenhum de nós imaginaríamos que iríamos passar por algo desse tipo. Então, é fundamental aí, Crica, põe o seu canal para o pessoal aí, por favor. Clica assinou aí. Desculpa, André, te cortei, desculpa. E a gente vê como tem pessoas tentando se aproveitar do momento, mas eu vejo muito mais pessoas tentando ajudar do que pessoas tentando se aproveitar desse momento. Sim. Então, tem muita gente fazendo aula de graça, não está cobrando nada, fazendo prestação de serviço, deixando o Skype aberto para tirar dúvida, médicos, direct do Instagram. Então, a gente vê muita gente tentando ajudar. E é isso que a gente espera das pessoas lá de cima que estão cuidando da gente, né? Dos nossos governantes, que também entrem em uma linha, como já disse o ministro nosso, e independente da gente gostar ou não, seja do ministro, do presidente, é o nosso presidente. Então, é ele que é o líder da nação. Obviamente, a gente pode ter crítica, como eu posso ter a você e você a mim, e isso é absolutamente normal. Agora, eu acho que é fundamental, se a gente acertar junto, e se a gente errar junto também. Então, e buscar eu acho a solução. Isso, então, a nível federal, estadual, municipal, as pessoas precisam deixar de lado essa questão eleitoral, partidária, e pensar no ser humano como um todo, porque é isso que a gente tem tentado fazer. Eu, depois de trabalhar o dia todo, provavelmente você trabalhou o dia todo, a gente está aqui tentando passar alguma coisa que seja benéfica, nem que a pessoa que fique aqui um tempo, mas se ela tirar alguma coisa de positivo daqui, a nossa intenção é essa. Um pouco, né? Oi? Ou pelo menos distrai um pouco, né? Para de assistir jornal. Sim. Vamos falar um pouco de coisa. Também. É o que a gente falou, diversificar informações, né? Isso é fundamental. Vou aproveitar um gancho falando de atividade física, que é assim, eu tenho recomendado atividade física leve, aeróbica para o pessoal, também em ar livre, para a questão, eu falo de biopsicossocial, né? Tanto orgânica quanto psicológica. Sim. Até mesmo porque a atividade física intensa, ela aumenta muito, né? Tem estudo que fala de 10, 20 vezes, aumenta muito a quantidade ou consumo de oxigênio durante a atividade física intensa. E no momento pós-atividade física intensa, tanto esse aumento de radical livre, ele diminui a capacidade imunológica, então a pessoa, após a atividade física intensa, ela tem um tempo de recuperação do organismo, e isso a gente pode gerar um momento de uma perda de imunidade momentânea após a atividade física intensa. Então, na minha opinião, não é o momento de fazer uma atividade física intensa, é o momento de fazer uma atividade física regular. Eu tenho comentado, meia hora por dia lá, a história do Meiorito, ainda lá do Vitor, mas meia hora por dia, que ajuda tanto nas questões cardiovasculares, prevenção, como também espairecer, mobilizar, queimar um pouco de caloria e prevenir um pouco também, se for durante o horário com sol, melhor ainda, né? Bom, André, eu queria perguntar para você o seguinte, nesse momento também de reclusão, pessoal que fuma e aumenta o consumo, vamos falar assim, que a gente fique um mês em reclusão, em isolamento. Se a pessoa aumentar o tabagismo nesse momento, que ele pontual, pode aumentar o nível ou a predisposição de doenças cardiovasculares que podem gerar comorbidades maiores ou agravos maiores de saúde, ou não? Não é o momento de querer falar pessoal controlar o cigarro ou qualquer coisa assim? Olha, doença cardiovascular é difícil. Eu tô na época de pista, hein, André? Sim, exato. Lá da 360. É difícil a gente falar
com relação ao tabagismo nessa fase aguda. Mas o que a gente sabe, e aí tem mais até a ver com o momento, é o seguinte, que algumas cardiopatias, pneumopatas, pessoas com doenças neurológicas e tabagista ativo, ele tem uma maior secreção na garganta, ele é mais secretivo. Então, quando essas pessoas têm contato direto com o vírus, isso, obviamente que quando a gente deglute, a maior parte vai para o trato gastrointestinal, mas também parte disso pode ir para os pulmões. Então, uma das teorias do porquê que o cardiopata tem uma pior evolução quando ele contrai o vírus é essa. Uma é que ele tem a imunidade dele não é totalmente intacta. E a segunda é que ele, em algumas cardiopatias, ele tem mais secreção na orofaringe. Isso faz com que o contato com o vírus ele leve automaticamente um pouco mais dessa carga viral aos pulmões, facilitando a forma grave da doença. Então, assim, do ponto de vista cardiovascular é difícil a gente mensurar, mas com relação ao vírus, sim, aumenta a possibilidade de formas mais graves da doença. Eu tô fazendo a live e tô olhando para o notebook que está aberto aqui com a parte das perguntas. Mas, assim, até foi um comentário e eu vou ressaltar. Eu acho que deve alertar, sim, para a questão do cigarro, mesmo porque, como está em reclusão, vai ter o fumante passivo, né? Então, você Sim. pode fumar, mas aquela pessoa que está com você, que não fuma, vai acabar tendo também contato com a fumaça e com tudo mais, e ele vai virar um fumante passivo no momento que não é adequado você ter problema de respiratório. E se a pessoa ainda tiver um problema de asma ou bronquite, pode agudizar e aí vira um ciclo, né? Pode precisar ir para o pronto-socorro, tudo mais, e está se expondo a um risco desnecessário, né, André? Com certeza. Tem essa questão Aproveitando, também, né? Porque nem todo mundo vai ter um ambiente ventilado e não vai, e isso certamente vai fazer com que quem não fume passe a fumar, né? muita gente morando em apartamento, né? Então, agora que o pessoal Sim. me perguntou aqui, aquele cigarro, eu brinco, né? Ficar fumando pendrive, aquele cigarro eletrônico, ele, para a questão cardiovascular, ele é a mesma coisa, nível de nicotina, como é que é, André? É tão danoso quanto, e o problema maior sabe o que é, cara? É que a gente não sabe nem o que tem dentro daquela substância líquida. A gente viu agora, isso antes do coronavírus, mas a gente viu que houve alguns casos de pneumonites, ou seja, algumas afecções pulmonares fatais nos Estados Unidos, em função da utilização desse tipo de cigarro. Então, a gente realmente não sabe exatamente quais são as substâncias que existem lá. Quando surgiu o cigarro eletrônico, só para contextualizar, ele surgiu como uma ideia teoricamente até que boa, para que fosse um método auxiliar para o tabagista parar de fumar. Só que a gente viu que, na verdade, isso se inverteu. Primeiro, o tabagista ele continuou fumando o cigarro convencional e usando mais ainda aquele cigarro no bolso dele, que aí ele pode ir no aeroporto, pode ir dentro do avião, pode ir em tudo que é canto. Pode ir no restaurante, porque solta vapor de água só, não tem cheiro nenhum. Não Leandro, tem, pode não perguntar. O tem... Leandro está perguntando se ele pode perguntar. Desculpa, André. Sim, claro. Ah, então, ele acabou que aumentou o índice, a carga tabágica nos tabagistas e fez com que a molecada aí achasse que aquilo virou uma febre e começou a utilizar. Então, assim, ele é tão maléfico quanto e ele veio para piorar as estatísticas com relação ao tabaco. Eu Então, li um estudo recente até que estava comparando narguile, né, entre outros, esse eletrônico e tal. Houve cada vez mais precoce o contato da juventude ou das crianças, vamos falar assim, com o tabagismo, né? Antigamente era a história do cigarro e do herói, né? Mundo de Malboro, que é o sim, tio herói. Aí agora saiu essa história, veio o combate, saiu essa história, mas agora vem essa facilidade da eletrônica, do narguilé, que virou moda. Então o pessoal estava tendo contato mais precoce e associado, isso não falava, associado à obesidade infantil ainda, estava gerando hipertensões e problemas cardíacos em uma população mais jovem aí, né? sim.
Uma outra coisa O que eu ia te Leandro, perguntar. o Leandro Nesse perguntou com momento, relação a andar de moto. Aí isso também já me perguntaram já. Se é melhor andar com o ar-condicionado do carro ligado ou com a janela aberta com relação ao vírus. Ô, Leandro, o vírus ele é transmitido pela gotícula, tá? Ele não é transmitido pura e simplesmente pelo ar. Então, você andar de moto com a viseira aberta ou fechada, o ar, o vento que está batendo no seu rosto não vai te não tem infectar, problema. não, tá bom? A questão é você estar ao lado de uma paciente, de uma pessoa tossindo, especialmente a menos de 2 metros, tossindo na sua direção. Aí sim aumenta a chance de você se contaminar. Agora, vidro aberto, não, fique tranquilo que não é assim que, não é pelo ar que se transmite, não. Tanto que a gente recomendou aqui de fazer a caminhada ao ar livre, desde que não seja aglomeração de pessoas, né? Então Sim. não tem muito problema. André, nesse momento também, que o pessoal está ficando em casa, consumo de energético pode dar problema? Eu sei sua opinião, por isso que eu sei que Energético é uma bomba, né? A gente sabe que uma latinha, e nós dois que gostamos de moto, e eu já brinquei bastante de moto, você ainda continua brincando, quando e acabar a aproveitando que o quarentena, né? Leandro está aí, leva muita gente para a pista como oficina para andar de moto. Eu falei que eu só vou andar mais uma vez só para aposentar de vez o meu capacete e minha bota, mas... A Triumph está te Bom, esperando. Minha moto está te esperando. não, Só usar. nós vamos lá. A gente sabe, só para o pessoal assim, não se iludir, quando eles assistem lá as pessoas, os atletas patrocinados por esses energéticos, achando que estão tomando aquele litrão lá, eles não estão tomando aquilo lá não, tá, gente? Eles estão tomando água. Aquilo lá É, é uma latinha e tal, mas é a água que tem lá. A gente sabe que um energético pequeno, essa marca mais famosa aí, Azul, a quantidade ela equivale a 15 cafés expressos. Então, o que a gente recomenda é que não se tome mais do que 3 cafés expressos por dia e que o ó, o último Fernando café falou em seja. 5, hein? O Fernando falou em Então, até 5 por dia. porque ele bebe mais, né? Eu, por E exemplo, se eu tomar o café último até às após. 17 horas, ele falou. Então, se eu tomar um café depois das 3, 4 da tarde, já vai me atrapalhar o sono já. Então, se tomar uma latinha de energético agora, por exemplo, isso daí vai ser uma bomba para mim. Isso eu posso falar por mim. A gente tem facilidade maior para dormir. Agora, a gente sabe que o uso do energético de uma forma rotineira faz com que a pessoa aumente substancialmente a chance dela ter arritmias, porque Sim. ela está tomando uma bomba de cafeína com outras drogas que vão ativar o sistema adrenérgico e vão aumentar a frequência cardíaca do coração, vão deixar mais taquicárdico, palpitando e aquela sensação de que vai gerar mais potência no esporte, no estudo, seja lá onde for, é uma falsa impressão. Pelo contrário, vai piorar tudo. Isso quando não associa com álcool e com cigarro junto, né? Sim, aí potencializa, né? Aí É, potencializa os efeitos e piora. é. Essa falsa sensação, ela confunde bem o pessoal. Bom, a gente vem falando, né? Até para a gente caminhar, a gente tem 10 minutos aí para nossa live cair, porque o Instagram ele corta com 1 hora. Eu fazendo um resumo, o foco foi a gente falar de que tudo isso que a gente comentou de que são fatores oxidantes podem e geram uma interferência direta no sistema imune. Assim como a origem da pele, a mesma origem, né, do tubo neural do sistema nervoso central, também tudo que você tiver de acometimento de psique vai aflorar na pele. Então, nesse momento de confinamento e nesse momento de isolamento social, as pessoas têm que tomar cuidado com o equilíbrio psicológico. Então, uma caminhada, uma atividade física, não ficar assistindo muito jornal, tenta ver série, qualquer outra coisa. Então, espairecer a cabeça, fazer uma dieta mais leve, né? Não ficar comendo muita fritura, nada muito pesado, também aliviar um pouco na proteína, né? Evitar consumos excessivos de cafeína, bebida alcoólica, cigarro, tudo, porque tudo isso é oxidante. E tudo isso, o cigarro, o álcool, ele acaba inibindo o sistema imunológico de degradação antioxidativa. Então, você vai acumular, o álcool inibe
ou, por exemplo, ácido ascórbico, entre outros, que vai degradar o radical livre. Então, vai ficar mais radical livre circulante, você vai se oxidar, e aí oxidar vai desde a pele como envelhecimento, mas, inclusive, teve um estudo que saiu agora esse mês falando uma observação, porque nesse momento não tem nada, mas que teve um aumento, né, a sociedade soltou de especialidade, de aumento de quantidade de psoríase e dermatites atópicas pelo momento que a gente vem vivendo, não só de estresse psicológico, mas como de estresse oxidativo por conta de acúmulo de radical livre, porque isso gera dermatite, quem tem dermatite atópica, quem tem herpes, herpes zoster, quem tem então herpes zoster, dermatites, psoríase, queda capilar, tudo isso está vindo mais sensível. E eu tenho recebido muitas mensagens de pacientes a respeito disso. Então, se alguém estiver passando por isso ou tiver alguma necessidade, manda o direct lá para a gente. Eu vou acabar respondendo. E da parte cardiovascular, André, faz o teu resumo daí. Na parte cardiovascular está bem relacionado a isso também. O fato de não nos alimentarmos da forma correta, comermos mais gordura, comermos mais em horas erradas, fazer uma ingesta hídrica de forma inadequada, dando preferência para refrigerante ao invés de água, não praticar atividade física, tudo isso a gente pode pagar tanto agora quanto lá na frente. Então é importante a gente manter algum grau de atividade física, espairecer a cabeça, vendo não só tragédias, mas vendo coisas boas também. E uma outra coisa que eu acho que é importante também, e a gente quase não tem falado nas lives e tal, é o seguinte. No meu caso, especificamente, acaba que eu tenho trabalhado mais do que nos dias habituais. Então, isso não vale para mim. Mas para a maioria das pessoas que eventualmente estão aqui com a gente, e a maioria dos brasileiros que estão sofrendo esse momento de quarentena e de isolamento social, uma coisa que eu acho que todo mundo fica mais irritado quando está preso dentro de casa e tal, mas eu acho que é importante tentar reforçar a importância da família, a importância para a gente, uma coisa que o ser humano tem muito isso, né? A gente dá muito valor às coisas depois que a gente perde. Então, quando a gente perde o direito de ir e vir, entre aspas, a gente não perdeu esse direito, mas e fica preso dentro de casa, a gente vê o quanto quanto é bom a gente estar fora de casa e tal. E a gente dá muito valor quando a gente perde um familiar nosso também, né? Sim. Então, esse momento que a gente está dentro de casa, que as pessoas têm ficado mais dentro de casa, tentem valorizar mais aquilo que a gente tem, porque, sem dúvida, o que é mais importante na nossa vida é a nossa família, nossos amigos e depois o nosso trabalho. E eu Então, vou acho que acrescentar um é terceiro ponto aí, viu? fundamental isso daí. Vou acrescentar um terceiro ponto. Independente de qual seja, ter uma crença, porque isso ajuda muito no equilíbrio das pessoas. Então, eu sou católico, independente de qual a sua religião, tenha uma crença, pratique a sua crença, né? Que isso também ajuda muito nesse momento, né? E uma Bom, frase que eu tenho dito também é o seguinte: se os dias bons acabam, pode ter certeza que os ruins também acabarão. Então, com muito trabalho, com muita fé em Deus, a gente vai sair desse momento. Eu já perdi conhecido, espero não ter que perder mais conhecidos, mais amigos e familiares. Espero que todo mundo que esteja aqui também não perca, porque não adianta nada a letalidade ser 3, 4, 5, 6%, mas quando acontece um caso perto da gente ou na nossa família, essa letalidade é de 100%. sim. Então, a gente torce para que ninguém passe por isso, mas infelizmente a gente sabe que a gente está no meio de uma guerra e inevitavelmente vidas irão ser perdidas. Mas o apelo que a gente faz é esse: se cuide, deixe a gente cuidar, para a gente poder cuidar da gente e, quando necessário, a gente cuidar de vocês. Sim. Então, o grande apelo que a gente faz é esse, né? André, pintou uma pergunta aqui, que é saindo um pouco e deixando um pouco mais leve o final aqui, mas eu vou
vou fazer a pergunta para você. Vai contra quem estava falando, mas o pessoal está perguntando se uma tacinha de vinho faz bem ou não. Que é a famosa história aí que uma taça de vinho por dia faz bem para o coração. Responde essa daí para Ó, mim, para a gente poder o que a gente, finalizar. Não pode ser o que a chapinha, gente, né? o que a gente sabe de positivo dos vinhos é uma substância que chama flavonoide, que ela é encontrada nas uvas escuras. Então, se você tomar, fazer ingesta de uva escura, você tá, ou tomar suco, esses sucos concentrados de uva escura, Integral, né? você tá fazendo uso dessa substância. Agora, nesse momento ímpar da nossa vida, desde que você não tenha gota, não tenha o ácido úrico muito alto, não tenha cirrose, não tenha problemas hepáticos, tomar uma tacinha de vinho à noite, agora eu jamais vou condenar e, pelo contrário, eu vou até recomendar para auxiliar na manutenção do nosso equilíbrio mental, para quem gosta. Eu não sou muito fã de vinho, mas para quem O, gosta, o, o eu acho Flávio é teu importante parente? sim. O Sim, meu Flávio pai Gasparotto? toma, ele toma diariamente, só que já teve crise de gota já, né? E aí na hora que tem, aí depois choraminga, né? Então eu já falei, toma, e ele já teve infarto, então quer tomar alguma coisa positiva para você evitar de ter um novo infarto, o vinho é cardioprotetor e tudo mais, tá bom, mas é a substância que existe que é a flavonoide, então faça o uso do flavonoide através do suco de uva concentrado. Eu tenho falado com meus pacientes quando me fazem essa pergunta, eu tenho respondido da seguinte forma: nesse momento, se uma pequena taça de vinho, né, o famoso dois dedos aí que a Fernanda Aquino falou pra gente, ele vai fazer bem, vai fazer você dormir um pouco melhor. Só não pode virar vício, mas vai te fazer bem, vai fazer você, vai um momento que você vai aproveitar. Então faça, una tudo isso numa situação só. Aproveite esse momento para tomar o vinho junto com a tua esposa, conversar um pouco, sai um pouco da TV, transforma esse momento então do vinho num momento de bate-papo em família, né? Conversar sobre um assunto mais leve e tal, e até para depois você conseguir dormir um pouquinho melhor. Eu não tenho recriminado, não, e não recrimino, porque eu também gosto de vinho, só que tem que ser vinho bom, né? Tem que ser vinho. Se alguém quiser dica Sim. de vinho, manda direct lá que depois eu faço uma live aqui de harmonização para vocês. Otávio, amigo de Birigui também está aqui, um amigo médico de Birigui que cuidou bastante da minha mãe quando ela teve uma dengue hemorrágica, está aqui com a gente também, um grande amigo. Eu vi bastante gente aqui, ex-residente meu, outros colegas de hospital aqui que deram uma pintada, deram uma parecidinha aqui. Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês estejam bem, continue se cuidando aí, né? Tem bastante gente aí que eu também não conheço, que certamente conhece Bastante você. paciente meu também aqui. Eu queria deixar, mais uma vez, agora para encerrar, meus agradecimentos a você, André, que é um amigo, grande amigo, um cara a quem eu Sim. confio a minha vida. E você sabe hoje que quando eu entro na pista para correr de moto, eu só entro se você tiver lá no posto médico. Senão eu não me arrisco, não, porque eu sei que você vai desenrolar o pepino se ele acontecer. Mas Até bater na madeira, né? Não Hã? quero saber de pepino acontecendo, não, né? Até bater na madeira. Mas você é um cara ímpar, não só como médico, mas como amigo, como pessoa. Então, deixo meu Ah, agradecimento aí na sua eu não vou nem disponibilidade. repetir porque você sabe que a recíproca é verdadeira, a gente confia um no outro, nós somos amigos e amigo a gente conhece especialmente nas horas difíceis. Eu acho que num dos momentos mais difíceis da minha vida você estava lá. Quando eu sofri o acidente, estava você, estava sua esposa, estava a minha esposa no momento noiva. Então a gente conhece as pessoas importantes da nossa vida nos momentos difíceis. Então isso é ser amigo. Porque na hora do oba-oba, que está todo mundo ganhando, todo mundo indo bem, todo mundo é amigo. Agora, na hora do pipoco, que a gente realmente sabe quem é que está do nosso lado, quem nos apoia e quem sofre junto com a gente, né? Então É isso aí. não vou nem repetir tudo isso aí que você falou, que você sabe que é recíproco, então tem nem que agradecer, a gente tá junto aí para o que precisar, sempre. Estou aproveitando Você para ler sabe seu, disso. seu livro do infarto, viu, meu?
Então, por falar em estresse oxidativo, esse Cadê o daqui, o novo? do Mostra o infarto que novo. você ainda não viu, e o novo é esse daqui, né? Que infelizmente, bom, de todos os males aí